Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Vamos falar de Corinthians e Flamengo, todas as novidades, escalação do timão e muito mais informações para vocês, tá? Peço humildemente para vocês já deixarem o seu like, se inscreverem no nosso canal e bora falar do nosso poderoso Corinthians. Corinthians, que hoje se encontra com 7 pontos no campeonato, o Flamengo tem 11. Flamengo aí, que se não me engano está em segundo colocado, primeiro colocado Palmeiras, tá? Se o Corinthians vence o Flamengo hoje, olha o tanto que esse jogo é importante pro Corinthians. O Corinthians encosta aí nos líderes do Campeonato Brasileiro, podendo até ter uma combinação de resultados aí, o Palmeiras perder e o Corinthians ficar muito próximo, tá? Do primeiro colocado. Então é importante, só que também, além de ser importante, é uma missão bastante difícil, porque o Flamengo hoje, pelo menos no papel, é o melhor time da América do Sul, né? Óbvio que o Flamengo vem de alguns resultados aí que tropeçou, vem de 0-0 com o Vasco, onde teve muita revolta aí da torcida, onde o Corinthians ganhou facilmente do Vasco da Gama, então é possível que o Corinthians consiga surpreender o Flamengo no Maracanã. Mas não se enganem, não é fácil, é muito difícil. E isso tem muito a ver com a escalação do Corinthians, tá? Porque o Orlando Ribeiro, nos últimos jogos do Corinthians, ele repetiu todas as formações iguais, com o Ranieri volante, André Carrillo e Breno Bidol, e no ataque o Romero, Yuri, Memphis e Romero, né? Então é um time bom, ofensivo, porém que o Flamengo não funciona assim. Se ele entrar, isso na minha opinião, tá? Se ele entrar com o Ranieri, André Carrillo e Breno Bidol, a tendência, não vou falar que a tendência é que o Corinthians vai perder e pronto, acabou. Mas a tendência é que o Corinthians vai sofrer muito. Por quê? Porque ele vai jogar com um volante de marcação apenas, porque o André Carrillo e o Breno Bidol não marcam. Principalmente o Breno Bidol. O Breno Bidol não consegue marcar nem a sua própria sombra. E a gente vai jogar com uma zaga que é deficitária, uma zaga que sofre muito. Uma zaga que não está conseguindo aí, vamos dizer assim, dar resultados para o Corinthians, né? Com o Félix Torres e o nosso querido Gustavo Henrique. Tem também o André Ramalho, que não sei o que acontece com esse cara ficou 10 anos na Europa e chegou aqui arrebentando e de repente do nada o futebol dele desapareceu. A gente tem o Kaká também, que quando começou não estava mal e de repente, aí acabou de vez, né? Mas hoje eu penso seriamente em uma substituição de Félix Torres e Kaká, tá? Eu acredito que o Kaká, pior que o Félix Torres está, ele não vai ser, tá? Então, eu acredito que poderia dar uma mexida nessa zaga do Corinthians. Mas, enfim, é uma zaga deficitária. E se você joga com um volante apenas, um volante da posição, você vai pegar um meio-campo com a Arrascaeta, com o Gerson, que são caras bastante ofensivos, e o time do Flamengo é um time muito rápido. Eu não sei se o Bruno Henrique está afastado, porque eu não acompanho muito o Flamengo, tá? Então eu não sei se o Bruno Henrique está afastado ou se está jogando por causa daquele escândalo de bets lá, mas tem Cebolinha, tem jogadores rápidos do Flamengo. Então o time do Flamengo é um time rápido. E se o Corinthians pecar na sua formação no meio campo, pecar no seu modo de marcar o Flamengo, pode aí acontecer um desastre no Maracanã. Então é de grande importância que o Orlando Ribeiro entre com o time que fomos campeão em cima do Palmeiras, com José Martínez e Ranieri de volantes. Aí sim, o Corinthians vai ter uma sustentação maior no seu sistema defensivo. Eu entraria sim contra o Flamengo. Não é medo, não é que o Corinthians está tremendo de medo, mas é uma necessidade que se faz presente devido a uma zaga deficitária que o Corinthians tem, né? Se o Corinthians tivesse lá uma zaga, quem lembra pra mim, foi uma das melhores zagas que eu vi jogar. É lógico que tem a época do Gamarra. O Gamarra foi aí excepcional com a camisa do Corinthians, né? Teve a época também do Fábio Luciano, que jogou muito, Paulo André e Chicão, que fomos campeão de tudo, mas eu também vi uma zaga surpreendente que foi Balbuena e Pablo. Quem lembra dessa zaga do Corinthians que fomos campeões brasileiros? Se o Corinthians tivesse um Balbuena e Pablo lá da época para jogar, poderia jogar com volante, porque a zaga se garante. Mas essa zaga do Corinthians não dá. Então temos que entrar, na minha opinião, com José Martínez e Ranieri aí como volantes, tá? André Carrillo e também outro meio-campo para a gente ali povoar o meio-campo. Aí se ele quiser entrar com o Breno Bidol ou outro jogador, à disposição dele até que o Rodrigo Garro não volte, tá?
E no ataque, 2 atacantes, Memphis e Yuri. É o time que foi campeão contra o Palmeiras e eu acredito que é o time que pode surpreender o Flamengo. O que vocês acham, tá? Comentem que eu quero saber a sua opinião. Então, eu vou trazer a escalação para vocês agora com essa dúvida do meio campo, tá? Então o Corinthians vai entrar em campo com o Hugo Souza no gol, que para mim, um dos grandes trunfos do Corinthians para essa partida é o Hugo Souza. Primeiramente, que ele vai estar super motivado, né? Jogar contra o Flamengo. E segundo, que é um goleiro que defende muito bem, salva o Corinthians, faz vários milagres aí, pode garantir o resultado para nós. A gente tem Mateuzinho, a nossa dupla de zaga, Gustavo e Félix, e na lateral esquerda, Andileri, que, pelo amor de Deus, muito melhor que Bidu e Hugo, tá? Aí o meio campo fica aquela dúvida, se o Corinthians entra com 4 ou entra com 3, tá? Se entrar com 4, vai ser José Martínez, Ranielli, André Carrillo e Bidon, e no ataque Memphis e Yuri, e se entrar com apenas um volante, aí aumenta o Romero no ataque, tá? Que eu acho aí errado a parte do Orlando Ribeiro, se ele repetir a escalação. Mas comentem, porque eu quero saber a sua opinião, o que vocês acharam dessa escalação do Corinthians, quem que vocês trocariam, e a pergunta importante, vocês entrariam só com o Ranielli de volante, ou com o Ranielli e José Martínez? Comentem, porque eu quero saber muito a sua opinião. Combinado, fiel? E não podemos esquecer também de Dorival Júnior, que ainda não se apresentou, provavelmente amanhã, segunda-feira, ele será apresentado no Corinthians, mas está marcado para o Dorival Júnior estar hoje no Maracanã, acompanhando o seu time de perto e tirando aí as suas primeiras impressões, tá, fiel? Hoje à tarde eu não sei se eu consigo trazer um vídeo para vocês, porque eu tenho uma informação que eu estou esperando se confirmar. É uma baita informação sobre jogador que Dorival Júnior já pode ter mencionado com o Fabinho Soldado. Só que eu não vou trazer porque eu ainda não confirmei essa informação. Estou esperando que ela se confirme com as pessoas com que trabalho para trazer para vocês aqui, respeitando a integridade desse canal. Eu não vou trazer especulações. Combinado, fiel? Então, se eu não trazer hoje à tarde, amanhã à tarde eu trago para vocês. Mas quem sabe aí eu consigo trazer um pós-jogo ainda para vocês, já que o jogo vai começar mais cedo, 4 horas, aí entre Corinthians e Flamengo. Certo, fiel? Olha, o que tem de atualização, principalmente no domingo, não temos muita atualização do Corinthians sobre informações, essas coisas, que eu posso trazer para vocês é isso, tá? Peço humildemente para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e vai Corinthians!